Olá, pessoal. Vamos fazer uma análise de como que ficam os gráficos da função exponencial. Então, lembrando que a função exponencial, a variável, ela aparece no expoente, né? Então, eu tenho uma função f de x que é igual a elevado a x e ela vai ser crescente se a for maior do que 1 inteiro. Eu vou colocar algumas funções nesse aplicativo aqui chamado GeoGebra e recomendo que todos vocês baixem no celular, porque isso facilita muito a interpretação e vocês podem fazer isso para qualquer tipo de função, tá? Então vamos lá, no caso da função exponencial, eu vou digitar aqui em cima, se a função for 2 elevado a x, eu estou garantindo que o a é maior do que o inteiro. Então olha a cara dessa função. Tá vendo, gente? É um crescimento exponencial. Se eu pegar uma outra também que atenda essa condição de ser maior do que o inteiro, se eu tiver uma função 3 elevada a x. Se ela é 3 elevada a x, olha a diferença da azul para a vermelha. A vermelha ela tem um crescimento mais rápido, justamente porque 3 é maior do que 2. Então, para qualquer função que eu colocar, pode até ter número decimal, não precisa ser número inteiro como eu coloquei, tá? Desde que ela seja maior do que 1 inteiro, vai me resultar numa função crescente. Por exemplo, se eu tiver 1,8 elevado a x, olha lá, é uma função crescente também. Foi o que essa informação aqui, ó, ela traz. Quando a é maior do que 1, a função exponencial ela é crescente. Porém, quando a está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Lembrando, gente, que a função exponencial, esse a sempre tem que ser positivo. Então, nós vamos fazer uns testes aqui com o valor de a entre 0 e 1. Então, olha agora, pessoal, a diferença. Escolhe um número entre 0 e 1. Por exemplo, se eu pegar um número meio e elevar a x, olha lá, eu tenho uma função exponencial decrescente. Se eu pegar um outro número menor do que o inteiro, por exemplo, 0,78, é menor que o inteiro, né? E elevar a x, outra função decrescente, tá vendo? Agora, esses valores têm que ser sempre positivos. Se você pega um valor negativo, sei lá, menos 2, e eleva a x, não te dá nenhuma função, tá vendo? Que não apareceu absolutamente nada aqui no gráfico, olha. Se eu pegar um valor entre 0 e 1, 0 ponto qualquer coisa, 0,34 elevado a x, função decrescente. Quando eu pego 3,4, que já é um valor maior do que o inteiro, né? E elevo a x, função crescente. Então, esse aplicativo aqui, ele é excelente para a gente poder conferir e interpretar as funções, tá? Recomendo que todo mundo baixe. Então, vamos pegar um exemplo aí, né, de algo que tem sido muito comentado, né, desde o mês de março, que é a questão da pandemia. Então, imagine o seguinte, que inicialmente haja uma pessoa contaminada. Aí, suponha que não existe nenhum tipo de prevenção, de proteção, absolutamente nada. Ninguém está tomando cuidado. Aí, essa pessoa, ela vai contaminar 2 pessoas. Cada uma dessas 2 pessoas vão contaminar mais 2 pessoas. Então, observe que no início a gente tinha uma pessoa contaminada. No dia seguinte, já são 2 novas contaminadas. Só que essas 2 novas vão contaminar cada uma mais 2. Então, a gente vai ter 4. E esse número vai aumentando progressivamente. Então, no tempo inicial, que é o tempo 0, o número de infectados é igual a 1. No dia seguinte, então após um dia, vamos colocar esse tempo aqui em dia. 2 novos infectados. No segundo dia, já são 4 novos infectados. Vocês conseguem visualizar? Primeiro eu tenho uma pessoa. Aí essa pessoa, ela infecta 2. Aí essa pessoa infecta mais 2. Essa daqui também. Aí essa pessoa infecta mais 2, essa mais 2, essa mais 2, essa mais 2. E olha como que esse negócio vai espalhando muito rápido. Então, inicialmente eu tenho uma, depois 2, depois 4. No terceiro dia eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, o crescimento daqui, gente, é um crescimento absurdo. Observem que daqui para cá o número foi dobrado, dobrado de novo e assim por diante. Então, após um número X de dias, quantos serão os infectados? Observe que o número de infectados vai ser 2 elevado a x. Olha só que legal.
Se x é 0, 2 elevado a 0, 1. Se x é 1, 2 elevado a 1, 2. Se x é 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Se x é 3, 2 elevado ao cubo, 8. E aí, a partir do momento que a gente começa a fazer o estudo da função exponencial, a gente consegue saber após quanto tempo o número de infectados vai chegar a 1 milhão de pessoas. Da mesma forma, eu consigo fazer uma previsão de qual será o número de infectados após 30 dias, né, desse processo acontecendo sem nenhuma prevenção, sem nenhum cuidado, nada disso. Então, vamos fazer o gráfico dessa função? Lembrando que a função é uma f de x que é igual a 2 elevado a x. Então, olha só, gente, para o tempo 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, eu não posso esquecer de escrever qual é a variável de estudo, a variável que é o tempo em dias. Então, tempo 0, 1, 2, 3. Agora, para o número de infectados, isso aqui vai aparecer no eixo Y. Então, nós temos 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usando sempre a mesma escala. Bom, vamos lá. No tempo 0, 1 infectado. Então, eu tenho esse pontinho aqui. No tempo de um dia, 2 infectados. No tempo de 2 dias, são 4. No tempo de 3 dias, são 8 infectados. E aí, a gente vai ter uma curva exponencial. Então, quando fala assim que alguma coisa cresce exponencialmente, é porque ela cresce muito rápido. Ou se ela decresce exponencialmente, é porque ela decresce muito rápido também. Então, a gente vai ter essa curva. Nesse caso, gente, não faz sentido desenhar a curva para cá, porque não existe tempo negativo, tá? Mas se for uma função qualquer, se desse essa função para vocês e não especificasse que é número de pessoas e tal, aí a gente teria um gráfico vindo daqui, ó, com esse perfil. Por que essa função ela é crescente? Justamente porque essa base 2, ela é maior do que um inteiro. Então, toda vez que a base for maior do que o inteiro, a gente vai ter um crescimento exponencial. Agora, olha como que tudo muda se a gente tiver, por exemplo, uma função com essa cara. Ó, f de x, que é igual a meio elevado a x. Observem que essa fração aqui, meio, é 0,5, ela é menor do que o inteiro. Então, olha como que vai ficar o gráfico para ela. Vou montar aqui uma tabelinha com alguns valores para a gente poder aplicar, tá? Por exemplo, eu quero com x igual a menos 1, 0, 1 e 2. Aí aqui, gente, se você quiser, pode fazer na calculadora, tá? O y correspondente vai ser meio elevado a menos 1. Faço a inversão da base e mudo o sinal. Então, esse resultado vai ser 2. Podem fazer direto na calculadora. Aqui eu vou ter meio elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aqui eu tenho meio elevado a 1, que vai dar o próprio meio. E aqui eu tenho meio elevado ao quadrado, que vai ser igual a 1/4. Então, se eu converto aqui para decimal, só para ficar talvez mais fácil de vocês perceberem no gráfico, olha a cara desse gráfico. Ó, para x menos 1, o y é 2. X menos 1, então eu tenho y igual a 2. Então, eu estou falando desse ponto aqui. Se x é 0, o y é 1. x0 tá aqui, y1. Quando x é 1, o y é meio. x1 vai ter esse espaçamento devido à escolha da escala que eu fiz, né? Então, vamos lá. x1, y meio. Onde que tá o meio? Tá aqui na metade dessa distância que a gente definiu como a escala. Então, eu tenho esse pontinho aqui. E quando x é igual a 2, ele é 0,25. Ele é 1/4, pessoal. É metade da metade. A metade, 1 tá aqui, ó. Então, isso aqui é o meio, o 0,25 tá aqui, na metade da metade.
aqui, a gente já consegue perceber que o perfil dessa curva vai ser isso. Então, tá de acordo com a definição, gente. É uma função decrescente. Vamos colocar as funções que a gente fez aí no exemplo para ver se realmente o gráfico está correto, né? A primeira função que a gente fez foi y igual a 2 elevado a x. Olha lá que legal, pessoal. É uma exponencial crescente. E alguns pontos que a gente havia colocado na tabela, eles aparecem aqui no gráfico. E a outra função que a gente fez foi y igual a meio. Aí vocês podem fazer o meio assim, ou então 0,5, tá? Elevado a x. Então, comparando as duas, né? Uma é crescente, a outra é decrescente. Por quê? Porque essa base da primeira aqui, ela é maior do que um inteiro. Entretanto, a base da segunda é menor do que um inteiro. Então, é essa condição que a gente tem para ter função crescente ou decrescente.